Salve, salve, turmas! Vamos lá, vamos a mais uma edição do Exercitando, agora com a segunda série. Vamos ver que aula que nós teremos hoje? Vamos lá? Hoje nós temos a aula 160, a correção do Exercitando de Educação Física. Vamos lá? Vamos para a nossa, eu já chamo de imediato a nossa primeira questão. Antes de entrar a cartela, eu quero agradecer os alunos que estão me acompanhando, continuem conosco. Hoje nós vamos fazer uma revisão da aulinha que a professora Jucimara falou sobre dislipidemias, sobre doenças relacionadas ao sedentarismo, ok? E aí eu já chamo a primeira questão para a gente dar uma analisada, dar uma conversada sobre ela, para você rever as suas anotações e aí a gente discutir um pouquinho aqui sobre ela. Pode pôr a cartela. A primeira questão, ela fala para a gente: a hipertensão arterial caracteriza-se por uma elevação de pressão arterial causada por afunilamento das veias, geralmente provocada pelo acúmulo de gordura. Associado aos fatores de risco, como herança genética, pode ampliar em 30% as chances do surgimento dessa patologia. A mesma pode ainda desencadear outras doenças como, e aí a gente tem algumas opções, trago aí para vocês 5 alternativas, pode entrar a próxima cartela, eu trago para vocês essas 5 alternativas para que você faça essa análise. Alternativa A, doença de Chagas. Será que a hipertensão causa doença de Chagas? Lembra aí da aulinha da professora Jucimara, da aula da professora Jucimara. Alternativa B, nefropatia, retinopatia, doenças coronarianas, acidente vascular cerebral. Alternativa C, choque anafilático e espasmos musculares moderados. Alternativa D, mal de Parkinson e doença de Alzheimer. E por último, a alternativa E, síndrome de Turner ou Tourette. E aí você vai fazer essa análise, né, baseado no que a gente estudou. É importante que nas aulas você faça as suas anotações, ainda que a gente tenha o conteúdo para olhar depois no YouTube, mas que você faça as suas anotações. E baseado no que você anotou, eu queria chamar a cartela de novo para a gente fazer uma análise bem sucinta, para a gente fazer aqui um mata-mata de qual opção corresponde à correta. A primeira alternativa A, ela fala para mim aqui da doença de Chagas. O que é a doença de Chagas? É a doença causada lá pelo inseto, pelo barbeiro, né? Causada por um protozoário, se não me falha a memória, chamado Trypanosoma cruzi. Então, tem alguma relação com hipertensão? Ela pode até causar, eu não sei ali especificamente de como que a doença agride, mas ela pode causar aí algum problema no coração. E aí eu já agradeço ao Gabriel e a Maria que estão participando, estão nos acompanhando pelo chat. Deixa eu ver aqui qual a alternativa que vocês marcaram. A Gabriele. A Gabriele marcou a alternativa B. Um abraço para você, tá? A Maria Arruda marcou também a alternativa B. Vamos fazer essa análise, vamos verificar aqui qual dessas se encaixa. Mas aí a gente já percebe que a doença de Chagas não entra aqui, ainda que possa ter algum agravo e possa causar essas doenças relacionadas à hipertensão, o agente patológico não é esse. A B, como vocês citaram, como eu já tive aqui 2 opções da B, eu vou deixar ela para o final. Tá? Mas vamos analisar aqui a questão C, choque anafilático. O choque anafilático, ele é um problema, uma consequência de um ataque alérgico que pode ou não ser fatal. Os espasmos musculares moderados são pequenos tremores, pequenas câimbras causadas no músculo. As 2 opções podem aí acontecer em decorrência da hipertensão, todavia não são doenças causadas especificamente pela hipertensão. O mal de Parkinson é uma doença neurológica, assim como o Alzheimer. O mal de Parkinson ataca ali o sistema nervoso que trata da parte do movimento e tudo mais, né? A síndrome de Turner é um problema cromossômico e a de Tourette é também um problema
neurológico, que dá ali umas falas meio espontâneas e tudo mais. Então, só nos sobra a alternativa B, e eu parabenizo as alunas que marcaram aí a alternativa B. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre cada uma dos pontos aí citados, o gabarito, olha, a alternativa certa B. A nefropatia, as nefropatias são danos causados aos rins que levam à insuficiência renal e total comprometimento dessa estrutura. Ok? Então, a pressão arterial vai agredir os nossos rins, vai gerar outras doenças e pode levar à parada desses rins, ok? A retinopatia é uma doença que agride os pequenos vasos do globo ocular, podendo levar à cegueira, ok? A retinopatia, ela está associada às doenças ligadas ao nosso olho, tá bom? As doenças coronarianas são um conjunto de problemas relacionados ao coração e vasos sanguíneos, ok? E por fim, acidente vascular cerebral, que é conhecido como AVC, que acontece quando o fluxo sanguíneo é interrompido, causando muitas vezes danos irreversíveis, ok? Parabéns a você que marcou aí a nossa questão B, que marcou a alternativa correta, show de bola, tá? Sinal que você prestou atenção na aula, fez as suas anotações. As questões de concurso, do PSC, como citou o outro professor, não sei se você estava acompanhando aí a aula do primeiro ano, mas geralmente as questões de concurso, elas acompanham essa estrutura. Elas vão ter ali algumas alternativas que estão no rumo, outras que não tem nada a ver, outras que são um disfarce, que parecem que tem alguma coisa associada com o conteúdo, mas na verdade, se você estudou, se você se preparou, você vai conhecer exato e perfeitamente qual é o caminho, qual é a questão correta. E aí, parabéns às duas, a Gabriele e a Maria Arruda, que marcaram corretamente a alternativa. E vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: dislipidemia é um termo utilizado para designar alterações isoladas ou combinadas nos níveis de determinadas gorduras no sangue. Estas desordens nos níveis de gordura podem ser classificadas como... a dislipidemia, ela vai ter uma classificação, ela vai ter uma organização que eu vou tratar ela como... para eu poder diferenciar uma da outra. E aí, nesse sentido, a gente vai ter 5 alternativas para a gente entender aí como que eu vou classificar essas dislipidemias. Tá? A gente vai ter a alternativa A, colesterol bom e colesterol ruim. Alternativa B, LDL e HDL. Alternativa C, tipo A e tipo B. Alternativa D, primária e secundária. E alternativa E, DNA e RNA. Eu já tenho aqui algumas respostas. Puxa vida, eu estou bem feliz. Hoje é a primeira vez que o professor aparece na telinha para vocês, professor Paulo Ricardo adentrando hoje a aula em casa. Eu já estou feliz com a participação de vocês. Continuem assim, continuem focados, continuem estudando, tá bom? E aí, a Poliana, ela respondeu aqui que é a alternativa D, a Gabriele também é a alternativa D, e a Maria Arruda também é a alternativa D. Puxa, eu não sei se vocês estão olhando no Google, mas eu espero que vocês estejam anotando todo o conteúdo, estejam aí guardando todas as informações, porque tá show de bola demais, tá maravilhoso. E a alternativa correta é de fato a D, vamos acompanhar na telinha? A alternativa correta é a D, tá? A gente vai classificar as dislipidemias, que são esses desníveis de gordura no sangue, em primária e secundária. A primária, ela está diretamente relacionada ao fator genético, ou seja, ela pode ser fruto da herança genética que nós recebemos dos nossos pais. E aí a gente percebe e entende a importância de manter hoje hábitos saudáveis de alimentação, de prática de exercícios e principalmente de praticar as atividades de educação física na escola. Às vezes a gente tem aquele
aquele minuto que a gente não quer fazer ali a aula, a gente não quer participar, a gente faz aquele corpo mole, mas é importante que hoje, quando o nosso metabolismo está lá em cima, quando nós somos jovens, quando nós temos aí energia para gastar, que nós possamos pensar em mudar os nossos hábitos hoje em prol das nossas futuras gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos, ok? Se eu hoje me mantiver saudável, consequentemente, os meus filhos poderão nascer aí com a saúde mais reforçada, uma saúde melhor, ok? E a secundária, que é oriunda do uso de medicamentos, de algumas doenças ou até mesmo do alcoolismo. Fatores mais relacionados a hábitos de alimentação ou uso descontrolado de certos medicamentos. Então a gente percebe, eu vou classificar ela em primária e secundária, e uma vai estar relacionada única e exclusivamente ao fator genético, ao que já está dentro de mim. E a outra vai estar relacionada aos fatores externos, ao que eu faço hoje, ao x-salada que eu como. Não é proibido, não é pecado, mas é sempre bom a gente ter em mente comer com moderação, ter um tempinho ali para investir na saúde, para investir na atividade física, ok? Eu quero de novo parabenizar aqueles que interagiram comigo, que conseguiram responder de forma satisfatória, de forma correta todas as questões. Meu amado e querido pai sempre me deu a seguinte dica: estude 1 hora além do tempo que você fica na escola. E aí eu partilho com vocês essa dica. Até hoje tenho usado, até hoje tem dado certo. E é muito bom que você, além do que a gente passa para vocês aqui, além do que vocês têm no chão da escola, vocês continuem estudando, revisando as suas anotações, estudem ali 1 horinha a mais, depois de todo o tempo que vocês têm na escola. Isso vai fazer toda a diferença na hora de um concurso, na hora do PSC, na hora do CIS, na hora do Enem. Isso vai fazer toda a diferença na tua postura enquanto candidato e na tua colocação aí no final dessa disputa, ok? Essa foi a nossa correção do Exercitando. Continuem acompanhando as nossas aulas de educação física. Estão de parabéns porque anotaram tudo, responderam de forma satisfatória. E agora nós vamos à correção do Exercitando de língua espanhola. Vamos lá? Olá, como estão todos? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Ariane Canavati e nós vamos agora fazer a nossa correção do nosso Exercitando de Língua Espanhola. Vejamos aqui, temos a nossa aula 160, correção do Exercitando, parte 1, Língua Espanhola. Vamos às nossas questões. Na nossa primeira questão, tínhamos o seguinte enunciado. Vejamos aqui. Una de las frases abajo presenta el verbo em pretérito indefinido. Apunta-la. Então, eu estou falando aqui, ó, que uma das frases abaixo, então só tem uma delas, há um verbo, apresenta um verbo regular no pretérito indefinido. Observem que pretérito indefinido é um tempo verbal que a gente vai trabalhar sobre o passado, lembrem-se disso, tá? E ele corresponde até ao nosso pretérito perfeito. Lembre, por exemplo, quando eu falo eu estudei, eu trabalhei, ela brincou, ele jogou. Tudo isso eu estou me referindo a um passado acabado, né? Então, vamos ler as nossas alternativas e observar qual é a questão em que o verbo ele está no pretérito indefinido. Temos a letra A. Los chicos escribirán una carta. Eu tenho aí o verbo escrever. Será que ele está no passado? Será que ele está no pretérito indefinido? Letra B. Voy a pensar en lo que me dices. Aí eu tenho o verbo voy, né? Vou pensar no que me dizes. Letra C. Vendíamos dulces en la playa. Né? Então, vendíamos doces na praia. Será que é essa a alternativa? Olha só que nós temos vários pretéritos na língua espanhola, né? Assim como também na língua portuguesa. Temos a letra D.
canto canciones en español todos los días. Tem um verbo cantar. Eu estou dizendo que eu canto, né? Canções em espanhol todos os dias. Eu tenho a letra E. Hablé com minha abuela anteayer. Eu estou falando o quê? Que eu falei com a minha avó anteontem. Nossa, qual é a nossa alternativa então? Qual é o verbo que se encontra no pretérito indefinido? Será que é o verbo escribirán? Voy, vendíamos, canto ou hablé? Observem, né? Até no sentido das frases, quando nós vamos lendo, na letra A, olha só. Los chicos escribirán una carta. Aqui é o verbo escrever. Aqui, ó, estou dizendo que os meninos, os garotos, escreverão uma carta. Então, ó, aqui o verbo escrever, ele está no futuro, né? Então, já não é essa alternativa. Letra B, voy a pensar em lo que me dices. Voy é o verbo ir. Eu estou dizendo que eu vou pensar no que me diz, né? Então, olha só, aqui o verbo ir, ele está no presente, correto? Temos a nossa letra C, que diz, vendíamos dulces en la playa. Verbo vender. Estou falando no passado, estou dizendo que em alguma época nós vendíamos doce na praia, mas aqui, ó, é pretérito imperfeito, tá? Imperfeito, então não podia ser. Lembre-se que o pretérito imperfeito nós utilizamos para falar, né, sobre alguma ação realizada no passado, né, que reflete uma ação habitual, tudo bem, para descrever, narrar alguma coisa. Então não é aqui. Canto, verbo cantar. Canto canciones en español todos los días, né? Verbo cantar aqui. Observem até que eu estou utilizando o marcador temporal, todos os dias. Então, é presente de indicativo. E aqui, então, seria a nossa resposta, a nossa letra E. Hablé com minha abuela anteayer. Falei com a minha avó ontem. Observem que eu até utilizei também um marcador temporal anteayer, ontem. Então, essa é a nossa alternativa em que o verbo hablar, ele está no pretérito indefinido. Quero aqui parabenizar aos nossos alunos que estão interagindo conosco, certo? Colocaram aqui que seria realmente a letra E. Eu tenho aqui a Maria Eduarda, a Luísa, Poliana e Gabriele, né? Então, parabenizo aí as nossas queridas alunas que estão interagindo e respondendo a nossa questão. Vamos aqui ao nosso comentário dessa questão. Temos a resposta letra E e o comentário é, em todas as frases há um verbo destacado, como nós vimos, né? E somente na letra E, o verbo hablar está conjugado no pretérito indefinido, tá bom? Então, a alternativa é. Vamos à nossa próxima questão? Na nossa próxima questão temos, em la frase, los viajantes partieron en tren a la medianoche, há um verbo conjugado, di el tiempo verbal. Então, estou falando para vocês que nessa frase aqui, los viajantes partieron en tren a la medianoche, tem um verbo conjugado. E esse verbo, ele está em que tempo verbal? Eu quero que você me diga se ele está, letra A, no presente do indicativo, letra B, no pretérito imperfeito, ou seria a letra C, condicional simple? Seria a letra D, futuro de indicativo, ou seria a letra E, pretérito indefinido? Vamos observar aqui a nossa frase, ó. Los viajantes, eu estou falando que os viajantes, partieron, olha só qual é o verbo. Em trem a la medianoche, né? Partiram no trem à meia-noite. Então, aqui eu tenho o nosso verbo partir, não é isso? E o nosso verbo partir, ele está conjugado em que tempo? Se eu estou falando que eles viajaram, né? No trem à meia-noite. Qual seria? Tá no presente? Eu estou aqui descrevendo
uma ação realizada, não é isso? Então, já não poderia ser presente do indicativo, porque essa ação aqui já aconteceu, né? Partiram, eles já foram. Seria a letra B, pretérito imperfeito? Também não poderia ser, porque pretérito imperfeito, como eu falei para vocês, a gente fala sim sobre uma ação no passado, mas é uma ação de um determinado período onde a gente vai descrever uma ação habitual, certo? Seria a nossa letra C, condicional simple? Também não, né? Letra D, futuro? Não, a gente já observou que aqui nós estamos relatando uma ação realizada no passado. Então, é o nosso pretérito indefinido, né? Um passado realizado e acabado, não é isso? Então, também, novamente, parabenizo aqui, responderam tranquilamente, letra E, a Poliana, aí temos aqui a Elisa Pantoja, Gabriele, Maria Arruda, responderam a letra E, olha só, né? Já vamos começar aí tranquilamente falar espanhol, né, descrever as nossas ações no passado, certo? Lembrem-se que esse tempo verbal que nós aprendemos nesse nosso bloco é o pretérito indefinido, é aquele pretérito que nós vamos utilizar para falar sobre ações no passado e é uma ação acabada, não tem nenhuma relação com o presente, é pontual aquela ação. Utilizamos muitos marcadores temporais, né, para identificar quando foi realizada, em 1980, por exemplo, né? Podemos utilizar em lunes passado, na segunda-feira passada, em dezembro de 1970, né? Então, tudo a gente utiliza, a maioria das vezes a gente utiliza algum marcador temporal para indicar quando aquela ação foi realizada. Ayer, por exemplo, ontem, anteayer, anteontem, né? Então, temos muitos marcadores que já indicam que é uma ação no passado. E lembrando a vocês que o pretérito indefinido tem muito verbo irregular, que seria interessante, no momento sempre oportuno, vocês revisarem esses verbos. É um tempo verbal muito utilizado, assim como a gente utiliza na língua portuguesa, tá certo? Então, eu parabenizo aí a todos que conseguiram tranquilamente responder as nossas duas questões de língua espanhola, né? E lembrando a vocês que pretérito indefinido, ele sempre é pedido nas nossas provas, né? Os nossos concursos, Enem. Sempre tem, muitas vezes cai questões utilizando o pretérito indefinido. Tudo bem? Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, de todas, né? Até porque a maioria que participou agora dessa nossa interatividade, dessa nossa correção, são as nossas queridas alunas. Gostando de ver, né? Conto com vocês para seguirem aí, porque ainda não terminou nossa correção. Temos muito mais. Agora temos outra língua estrangeira, que é língua inglesa. Então vamos aí corrigir. Morning! How are you today? Como estão todos hoje? Olha, já quero parabenizar vocês pela excelente participação que eu estava acompanhando aqui vocês, viu? Com a teacher Ariane. Congratulations! Quero esse mesmo ritmo aqui na nossa aula de inglês, tá? Então vamos aqui ao nosso exercitando de inglês. Bem, gente, hoje é a nossa correção, certo? Então peço que vocês fiquem atentos aí, participem bastante, confiram as respostas aqui também junto comigo, certo? Vamos dar uma olhada então na questão. Bem, people, vamos olhar aqui comigo a questão relacionada ao nosso assunto de inglês. Vamos ver aqui junto comigo. Olha só, a questão diz o seguinte: complete a frase a seguir com o pronome reflexivo. Olha só, esse assunto é interessante. Então, com o pronome reflexivo correto. E a frase é I cut, espaço. Então,
o que eu completaria? Qual o pronome reflexivo correto para completar essa frase aí? I could. Seria a letra A, yourself. Letra B, himself. Letra C, ourselves. Letra D, myself. Ou letra E, themselves. Lembrando que esse daí é o pronome reflexivo, ok? Pronome reflexivo, certo? Então, eu vou dar a dica aqui e vou ver aqui quem são os students que estão participando, mas vou dar logo a dica. Lembrem sempre de olhar o sujeito da frase para que você possa ter certeza qual é o pronome reflexivo que você vai utilizar na sua frase. Então, quem é o sujeito aí da frase? É o pronome I, que significa eu, não é isso? Então, quero que vocês acompanhem aqui comigo. Vamos dar uma olhada quem participou aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quem está comigo? Maria. Hello, Maria. Good morning. Maria acha que a questão da número 5 é a letra D, letter D, não é? Thank you so much. A gente já confere, viu? Cadê Gabriele? Hello, Gabriele. Good morning. Gabriele, lá da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Olha só que legal. Hello para todos dessa escola. Então, Gabriele Monteiro acha que é a letter B, letra B. Thank you so much, Gabriele. A gente já confere, tá tudo bem? Vamos ver aqui quem mais está comigo. Poliana. Hello, Poliana. Poliana acha que é a letter B também, né? Acompanhou a resposta da Gabriele. Cadê a escola da Poliana? Escola Estadual Vicente Teles de Souza. A Escola Estadual Vicente Teles de Souza participa bastante aqui comigo, viu? Congratulations, ótima participação. Sempre estão aqui conosco nas nossas participações. Very good. Bom, então temos a letter D e a letter B, não é? As meninas estão bombando aqui. Thank you so much. É isso mesmo, meninas. Bom, então agora eu quero que vocês acompanhem junto comigo a resposta sobre esta questão. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, gente, a questão número 5, a resposta é a letter D, letra D. Alguém já ficou triste aí. Por que a letra D, teacher? Olha só o comentário, gente, fiquem atentos. Lembra que eu dei a dica para vocês, não foi? Então acompanha aqui comigo, que diz o seguinte, ó. No comentário, na frase, estamos utilizando o quê? O pronome pessoal I. Logo, o pronome reflexivo que acompanha esta frase é o myself, tudo bem? Então, a frase está lá, né? I cut, que é o verbo cortar, certo? Se eu estou falando que eu cortei, né? Me cortei. Então, o pronome reflexivo, né? Que eu vou utilizar é o myself. Então, se eu traduzir essa frase mais ou menos assim, né? Me, que seria o myself, cortei. I cut myself. I cut myself. Então, para que você sempre responda com segurança, qualquer uma dessas frases relacionadas a pronomes reflexivos, você tem sempre que olhar quem? Isso mesmo, o subject, o sujeito. No caso, o sujeito da frase aí é I. Então, o pronome reflexivo que é relacionado ao pronome I, eu, é o myself. I cut myself. Eu me cortei, não é? I cut myself. Eu, sem querer, né, me cortei. Certo? Então, lembre-se sempre de olhar o sujeito da frase para que vocês possam responder com segurança todas essas questões relacionadas a pronomes reflexivos. Certo, people? Então, congratulations às meninas que responderam, não foi? Que participaram aqui comigo, certo? Thank you so much. Bom, agora nós vamos dar continuidade. Temos mais questões aí. Vamos lá, dá uma olhada. Olha só, a próxima questão é a questão número 6. Diz o seguinte: marque a opção na qual o verbo modal could está usado corretamente. Lembrem sempre de ler com calma e atenção, gente, o enunciado lá da sua questão. Então, em geral, ele sempre vai dizer qual é o assunto que está relacionado aí na sua questão. Então, ele está perguntando sobre o quê? Qual é o assunto dessa questão? É o verbo modal could, certo? Então,
Qual é a opção que apresenta uma frase que está usando esse verbo modal corretamente, da forma correta, direitinho, né, sem nenhuma alteração? Vamos às opções. Letter A. She could sleep until late. Letter B. She could to sleep until late. Letter C. She could to sleep until late. She could sleep until late. She could sleeping until late. Então, eu vou só marcar aqui logo juntamente aqui com vocês, antes de a gente ver só as respostas. Quero que vocês observem aqui essa sequência das respostas. Olha só. Em primeiro lugar, todas elas têm um sujeito, não é? No caso aqui é she. Em seguida, o próximo elemento onde todas têm é a mesma palavra, que é o nosso modal, o assunto dessa questão, could. Todas elas têm a mesma forma, né? Todas as alternativas. Agora começou a mudança, olha só. Na letra A tem sleep, na letra B tem to sleep, letra C também tem to sleep, só com um S no final, to sleeps. Letra D tem sleeps, letra E sleeping. E o restante da frase é o mesmo para todos, until late. Então, o que quer dizer essa frase aí? Ela pode, né? No caso, ela pôde, ela teve possibilidade de dormir, no caso aqui esse verbo dá essa ideia de dormir, certo? De dormir until late, até mais tarde, não é? Tudo bem? Então a palavra late pode ser tarde, no caso aqui até mais tarde. Então ela teve essa possibilidade de dormir até mais tarde. Então o que vocês têm que observar aqui nesta opção das frases, não é? Vocês observam aqui qual dessas está usando a forma correta do verbo principal aqui, que no caso é o verbo sleep. Será que é na letra A que vai ficar could sleep? Ou letra B que vai utilizar a forma infinitiva could to sleep? Ou a letra C que já tem que colocar um S aqui, porque é a terceira pessoa, talvez, e o to também? Ou she could sleep, tem que colocar o S sem o to? Ou ainda esta outra forma aqui, ó, could sleeping, né? Dormindo. Então, vocês têm sempre que olhar a forma do verbo aí, como ele está sendo conjugado, para que você possa decidir qual é a forma correta que está sendo utilizada. Tudo bem? Agora eu vou dar uma olhada aqui junto com vocês quais as respostas que foram apresentadas. Maria, hello Maria. Questão 6, letra A, thank you. Eu vou já conferir, viu? Vamos ver se está tudo certinho. Poliana, hello Poliana, também acompanha a colega, não é? Letra A, letter A. Thank you so much. A Gabriele, no caso a Gabriele aqui da Escola Estadual Rio Preto da Eva, certo? Também acha que é letter A. Então, todos usando a mesma resposta, é? Olha lá, meninas, vocês combinaram, foi? Cadê quem mais aqui conosco? Poliana também, não é? Da Escola Estadual Vicente Teles de Souza, sempre participando aqui conosco. Também acho que é letra A. Meninas, vocês combinaram a resposta, foi? Letra A, tem certeza que é isso mesmo? A gente vai já conferir. Mas como eu falei para vocês, como é o verbo modal, então o verbo principal ele fica somente de uma forma. E aquela forma não muda para todas as pessoas que aparecerem, não é, como sujeito da frase. Tudo bem? Então vamos conferir aqui junto comigo, vamos dar uma olhada. Olha só, gente. Aqui a resposta diz o seguinte. Letra A. Congratulations, Poliana, Maria Gabriele. Thank you so much. Acertaram, não é? Então a resposta da letra A. Mas por quê? Observe aqui comigo o nosso comentário. Diz o seguinte. O verbo modal could não aceita mudanças. Gente, não tem mudança, tá? É não, não. Acabou, acabou, certo? Não aceita mudanças no verbo principal, no caso sleep. O verbo principal é utilizado como na sua forma base, sem a preposição to. Então,
a resposta. A letra A, não é isso? She, que é o sujeito. O meu verbo, o modal could. O verbo que foi utilizado é o verbo to sleep, não é? Que é o verbo dormir, certo? Essa é a forma infinitiva dele. Verbo to sleep, que é o verbo dormir. Então, aqui está dizendo o seguinte, que ele é utilizado na sua forma base. Forma base é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Sem a preposição to. Ou seja, ele vai ser usado sem esse to, então vai ser usado desta forma aqui, ó. Sleep. Tudo bem? Então, she could sleep until late. Teacher, e se fosse um outro sujeito? A mesma ideia, tá, people? Se fosse he, we, they, we could sleep. She, I could sleep. Não teria alteração nenhuma, certo? Então, logo depois do verbo modal, o verbo principal, ele é utilizado na sua forma base, que é essa daqui que eu mostrei para vocês, mas sem essa palavra to, tudo bem? Essa palavra to que dá essa ideia de infinitivo, brincar, correr, nadar, pular, sorrir, tudo bem? Então, toda vez quando você usa esse verbo com o to na frente, você está usando a forma dele do infinitivo, brincar, correr, nadar, pular. Agora, quando você usa com o modal, como a gente está vendo aqui, ele tem que ser utilizado sem o to, como você observa, ó, sem alteração nenhuma. Sem S, sem IS, não inventem frufru no verbo, gente, por favor. Não diga que foi a teacher Cláudia Borges que inventou isso, certo? Então, forma base, sem o to, tudo bem? Então, congratulations, parabéns pela ótima participação de vocês e continue participando que a gente não parou ainda. Tem mais correções vindo aí, certo? E agora vocês vão ter uma ótima aula agora com língua portuguesa. Então fiquem bastante atentos, participem. Thank you so much and bye bye. Olá, gente! Sou o professor Denilson de Língua Portuguesa e vou corrigir o exercitando junto com vocês, certo? Então vamos às nossas questões? Vamos lá. Tivemos questões básicas que foram mais voltadas para a literatura de língua portuguesa, especificamente romantismo em Portugal, ok? Então vamos observar a nossa primeira questão de língua portuguesa? Vamos lá. Então, a questão 7 traz para a gente: alguns dos maiores expoentes da estética romântica em Portugal no século XIX foram, letra A, Castro Alves, Almeida Garré, Alexandre Herculano; B, Cesário Verde, Álvares de Azevedo e Castro Alves; C, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco e Vitor Hugo; D, vamos lá para a letra D, Stendhal, Antero de Quental e Fagundes Varela; ou letra E, Almeida Garré, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Então, pessoal, quando observamos essa questão, nós podemos resolvê-la por eliminação. Então, quando a gente observa na letra A gente encontra logo Castro Alves. Pessoal, estamos falando do romantismo em Portugal. Castro Alves faz parte do romantismo brasileiro, certo? Ali na terceira fase, terceira geração. Letra A descartada. Letra B a gente tem Cesário Verde, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Mais uma vez, além de Castro Alves, olha só, Álvares de Azevedo e Castro Alves, que são brasileiros. Descartamos a letra B. C, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco e Vitor Hugo, certo? Desse contexto aí, quem nós encontramos? Vitor Hugo, que não faz parte do romantismo português, certo? Ele é lá da França. Eça de Queiroz, olha só, essa não faz parte do romantismo, ele é português, porém ele vai vir na próxima escola literária, no realismo. Então descartamos a letra C. Próxima, Antero de Quental, Fagundes Varela, Stendhal. E perceba que nós temos aqui autores que também não vão se enquadrar nesse período do romantismo, certo? Então, a única alternativa correta aqui que nós vamos ter é exatamente a letra E, Almeida Garré, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco,
que são expoentes do romantismo lá em Portugal, certo? Conferindo o nosso gabarito, observem aí, a alternativa correta, letra E. Essa é a única alternativa, cujos autores são todos portugueses, e aí a especificação de cada um desses períodos. Esses autores são expoentes desse período romântico, certo? Do romantismo lá em Portugal, ok? Primeira questão corrigida, vamos à próxima. A próxima questão, nós temos aí a questão de número 8. Vamos observar que a gente está interagindo aqui no chat, ou seja, aqui pelo aplicativo. Então, a gente tem a presença da Poliana, da Cláudia, do Mário Antônio também, que está aqui interagindo com a gente, da Gabriele, da Maria, que está interagindo, certo? Então, vocês podem mandar suas respostas aqui pelo chat e também podem enviar as dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre alguma questão, envie essa dúvida aqui no chat, que nós temos professores de plantão que irão ajudar vocês, ok? Vamos à próxima questão, questão de número 8, na tela. Olha aí, outra questão de vestibular, e ela pede, assinale o que não é correto. Pessoal, procuramos o que não é correto sobre a poesia romântica, certo? Então, letra A. De modo geral, a mensagem focaliza a pessoa do emissor, o eu, predominando a função emotiva da linguagem. B. A poesia romântica marca uma ruptura poética clássica quando abandona os esquemas métricos regulares e deprecia o soneto. C. A poesia romântica retoma os temas do neoclassicismo, apenas inovando a seleção vocabular que se torna pessoal. D. De maneira geral, acentua-se na poesia romântica o seu caráter intimista, uma vez que a poesia é pensada como voz do coração ou expressão de um pensamento divino. E letra E, dos dois procedimentos básicos de operação com a língua, a metáfora do que decorre, no caso, a metáfora do que decorre a idealização de seus poemas, certo? Então, pessoal, nessa questão aqui nós estamos falando sobre a produção poética, a poesia, ok? E de todas as afirmações que nós encontramos aqui nas alternativas, percebo que a única que não cabe nesse contexto é exatamente a letra C, certo? Marcando aqui para você. Por que a letra C? A poesia romântica retoma os temas do neoclassicismo. Percebam aí que nós não vamos ter essas ideias aí do neoclassicismo, lá do arcadismo, que são retomadas, certo? O romantismo até se opõe a esse período literário, ok? Então percebam que a alternativa correta aqui para essa questão, letra C, ok? Vamos à próxima? Então, caso você tenha alguma dúvida, não tenha compreendido algo, envia lá no chat, coloca a sua dúvida lá que os nossos professores irão ajudar você, ok? Vamos lá, questão de número 9. Leia o texto e responda a questão. Simão, meu esposo, sei tudo. Está conosco a morte. Olha que te escrevo sem lágrimas. A minha agonia começou há 7 meses. Deus é bom, que me poupou ao crime. Ouvi a notícia da tua próxima morte, e então compreendi que estou morrendo hora a hora. Aqui está o nosso fim. Simão, olha as nossas esperanças. Quando tu me dizias os teus sonhos de felicidade, e eu te dizia os meus, por que não merecemos nós o que tanta gente tem? Assim acabaria tudo, Simão. Não posso crê-lo. A eternidade apresenta-se tenebrosa, porque a esperança era a luz que me guiava de ti para a fé. Mas não pode findar assim o nosso destino. Então percebo que pela referência é um texto de Camilo Castelo Branco e ele está presente lá na obra Amor de Perdição, certo? Avançando para a questão que tem como base esse texto, olha só. O texto pertence a uma carta de Teresa de Albuquerque, que escreve a Simão Botelho, numa novela que é considerada o melhor exemplo novelístico da novelística romântica em Portugal. O texto é, portanto, característico do estilo romântico por evidenciar. Pessoal, estamos falando de características desse período.
Então, qual dessas alternativas aqui, certo, é uma característica do romantismo português e que nós podemos encontrar no texto que nós acabamos de ler, certo? Então, letra A, oposição aos modelos clássicos. Será se nós temos isso aqui? Perceba que nós temos um texto escrito em prosa, certo? Não em versos. Lembre que quando nós vamos ter a ideia dos modelos clássicos, poemas, versos, estrofes, certo? Sonetos, ok? Então, a gente não pode atribuir isso a esse texto. Vamos para a próxima alternativa. Exaltação da pátria e da natureza. Essa era uma tônica também do romantismo, certo? Porém, a gente tem que pensar aqui no texto, ok? E o texto tem essa ideia de exaltação à pátria, à natureza? Percebam que não, ok? Perceba que o texto está falando de algo mais sentimental, certo? Próxima alternativa, letra C, idealização da sociedade. Será que nós vamos encontrar isso no texto que acabamos de ler? Também não, certo? Letra D, supervalorização das emoções. Temos essa ideia? Então, pessoal, observem. Supervalorização das emoções. Quando nós voltamos aqui, olha só, ao início, Simão, meu esposo, sei tudo, está conosco a morte. Olha que te escrevo sem lágrimas. Ó, a minha agonia começou há 7 meses. Olha só, Deus é bom, me poupou o crime. Perceba que quando ela ouviu a notícia da morte, olha só, estou morrendo hora a hora. Percebam que eu tenho aqui uma expressão muito forte das emoções desse eu lírico quando soube da notícia e da morte do amado, dessa morte que estava próxima, certo? Então, como bem responderam as nossas alunas, a Maria Arruda, certo? Quem também interagiu com a gente? A Gabriele interagindo e a Poliana, que disseram que a resposta correta é a letra D. Sim, acertaram, certo? Elas interagiram lá pelo chat e já indicaram a alternativa correta, que é a nossa letra D, certo? A supervalorização das emoções é uma característica marcante do romantismo, certo? E aí no texto nós evidenciamos alguns trechos, né? A minha agonia começou há 7 meses, compreendi que estou morrendo hora a hora, certo? Então, a alternativa correta para a questão letra D, ok? Vamos para a próxima, questão de número 10. Colocando aí, a questão de número 10, nós temos um poema. Leia o texto e responda a questão. Este inferno de amar, como eu amo. Quem mo pôs aqui na minha alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio atear? Quando aí se há de ela apagar? Na próxima cartela, o último verso, certo, da nossa questão. E percebe, com base nesse trecho, destes versos, né, a gente lembra até Camões, não é? Percebe que Camões também trouxe essa ideia do amor, desse sentimento, amor é fogo que arde, certo? E percebam que nós temos essa ideia também aí, de certo modo, resgatada. E com base no poema, olha só, Almeida Garrett é um dos principais nomes do romantismo em Portugal. No texto de sua autoria, constitui uma importante característica da estética romântica. Vamos às alternativas. A liberdade formal manifesta no verso livre e na ausência de rimas. B. A religiosidade alegoricamente indicada pelo inferno de amar. C. A busca pela compreensão racional das contradições do amor. Letra D. A expressão sentimental voltada para a descrição de estados interiores. Ou letra E. A narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo. Pessoal, a alternativa correta aqui é exatamente a letra D, expressão sentimental voltada para a descrição de estados interiores. Perceba que nos versos a gente tem essa descrição com relação ao amor. Este inferno de amar, certo? É um inferno, porém o eu lírico coloca isso como algo bom, não é que ele sente em seu interior. É um inferno, quem o pôs, não é como foi parar ali, certo? Isso lembra bastante Camões.
Amor é fogo que arde sem se ver, uma ferida que dói e não se sente. Olha só, amar é infernal, porém é bom. Então percebo que nós temos essa ideia aqui também nos versos. Vamos adiante, certo? A próxima questão, olha só a questão de número 11, também outro poema de Almeida Garré. Olha só. Quando eu sonhava, era assim que nos meus sonhos havia, e era assim que me fugia, apenas eu despertava. Essa imagem fugidia que nunca pude alcançar. Agora que estou desperto, agora a vejo fixar, para quê? Quando era vaga, uma ideia, um pensamento, um raio de estrela incerto no imenso firmamento, uma quimera, um vão sonho, eu sonhava, mas vivia. Prazer não sabia o que era, mas dor não na conhecia. Pessoal, com base nesse poema, observem o enunciado aqui da pergunta. Uma temática comum à poesia romântica que pode ser percebida no poema letra A, crítica à alienação da literatura tradicional? Não encontramos isso no poema. B, desejo de fuga da realidade imediata? Será que essa é a alternativa correta? Vamos voltar ao poema rapidinho. Observe que nos primeiros versos, olha só, o eu lírico está o quê? Sonhando. Quando eu sonhava, era assim. E perceba que o sonho é bom, é algo que ele vive, é algo bonito. Mas sonho, gente, é realidade? Percebam que não. O sonho está aí em outro universo, em outro plano. Quando ele acorda, agora que estou desperto, observem aqui neste verso. Agora que estou desperto, ou seja, que estou acordado, olha só. Acordado para quê? Olha só, eu sonhava, mas vivia. Aqui nos últimos versos, eu sonhava, mas vivia. Prazer não sabia o que era, mas dor não conhecia. Então, gente, isso confirma para a gente que o eu lírico prefere o quê? O sonho, o mundo de ideias, porque é um mundo perfeito. Isso mostra para a gente o quê? Idealização. Então, a alternativa correta aqui dessa questão, percebo que é exatamente a letra, olha só, B. Desejo de fuga da realidade para uma realidade, vamos dizer, perfeita, que era isso que ele buscava. Confirmando o nosso gabarito, olha só, a fuga da realidade é percebida na preferência do eu lírico em sonhar, pois eles afirmam que nos sonhos ele vivia, prazer não sabia o que era, mas dor não conhecia. Então, essa fuga da realidade, essa idealização, supervalorização das emoções, tudo isso é expressão, é característica do romantismo. Tanto lá em Portugal, como a gente vai ver essas características refletidas aqui também no Brasil. Certo? Agradeço a participação de todos, espero que tenham compreendido e aguardo, certo? E quero encontrar vocês em outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.